pessoal, como estão vocês? Eu espero que bem e que tenham tido uma passagem de ano bem pacífica, animada, alegre. Nós fomos para Eindhoven, perto da fronteira com a Alemanha, casa de parentes da minha nora. Foi fantástico, família reunida, festa, brincadeira, jogos. Aqui é inverno, então as pessoas ficam dentro de casa. Teve queima de fogos, como tem em todo lugar do mundo. O holandês é incrível, a garotada holandesa ama esse negócio de queima de fogos, igualzinho no Brasil, mesma coisa. Foguetinho para todo lado, morteiro, etc. Gente ferida por causa disso. É uma tradição planetária e acontece sempre. Aqui no nosso bairro foi bem tranquilo. Quando nós chegamos, né, porque nós passamos em Eindhoven, também teve, mas bem longe de onde nós estávamos num bairro residencial. Enfim, é uma festa no mundo inteiro. Inclusive a China, que tem um calendário diferente, festeja a passagem do ano também. Depois tem o ano novo deles. Como eu falei no vídeo passado, essas festas são tradições. Tradições que remetem à confraternização, à paz, a pedido de paz, a pensamento de paz. Né? Assim como o Natal. Não interessa se não é nascimento de Jesus, se é mita, se é o Sol Invictus. Pô, o cara encheu o saco aí pro negócio. O Natal é uma tradição. A Igreja Romana escolheu essa data. Ela entrou numa tradição que até os judeus comemoram o Natal, às vezes. Eu conheci judeus que praticam a religião judaica que armavam a árvore de Natal. Não interessa, eu falei, não interessa a sua filosofia religiosa, a doutrina que você segue. É só uma data que virou uma tradição. Estudar o que é tradição, leia lá no Wikipedia, tem. Mas não falar sobre viagem ao tempo. Viagem ao tempo é uma das coisas mais interessantes, é um conceito de tempo, é uma das questões mais fascinantes e complexas da existência humana. A percepção do tempo é profundamente enraizada na nossa experiência diária, mas a compreensão do que realmente é o tempo vai além da simples observação. São Tomás de Aquino, eu gosto muito dele, eu já li a biografia dele, é fantástico. Mas não estou olhando pelo lado da igreja, não, como figura que ele foi. Ele dizia, uma vez perguntaram a ele se ele sabia o que era o tempo. Ele disse, sim, eu sei. Mas aí o camarada perguntou se ele poderia explicar o que era o tempo. E Tomás de Aquino falou o seguinte, olha, existe no inferno um lugar especial para pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Pois é. Então, desde uma perspectiva filosófica e científica, o tempo é um fenômeno multifacetado, e na física clássica o tempo é considerado uma dimensão linear, progressiva e unidirecional. No entanto, a teoria da relatividade de Einstein revolucionou essa ideia, mostrando como o tempo pode ser influenciado pela gravidade e pela velocidade. E nós estamos falando do tempo dentro do nosso universo, da nossa dimensão. Então, do ponto de vista da física quântica, aí já muda tudo, o tempo pode ser mais flexível do que o que percebemos. E alguns modelos teóricos sugerem a possibilidade de múltiplos universos ou realidades paralelas, onde o tempo pode se comportar de maneira completamente diferente. E aí é que está a diversão. Então a percepção humana do tempo também é subjetiva. Na sala do dentista, você vê como passa rápido, né? E quando a gente está esperando uma documentação, precisando, ansiosos para ver se sai alguma coisa que estamos precisando, leva horas, parece que é uma eternidade. A forma como experimentamos o tempo pode variar conforme as circunstâncias, as emoções e atividades. As atividades que nós vamos estar envolvidos. Momentos de intensa felicidade podem parecer passar rápido, enquanto situações de tédio, demoradas e angustiantes podem dar a sensação que o tempo se arrasta e a hora não passa. Além disso, o conceito da eternidade, né, ela desafia a nossa compreensão linear do tempo. Linear. Simultaneamente. Né? Mas o caminho está aberto à revisão. Pode-se entrar em um terreno especulativo, como é a base do nosso canal. Nosso canal, como uma seguidora colocou muito bem, eu não cito o nome, porque se eu citar o nome das pessoas que põem comentários maravilhosos, eu vou levar vários vídeos para fazer isso, então eu peço desculpas. E aqui eu homenageio a todos vocês. Os comentários do canal são 99,999% positivos e incentivantes. Sempre aparece um chato, mas todo lugar tem. Quando falta de respeito, eu tiro. Vai para o submundo encontrar com Eres Kingal, a irmã de Inanna. E aí vai ver o que é bom para tosse. Mas quando a gente menciona o conceito da eternidade, desafia a nossa compreensão linear.
Então, algumas tradições filosóficas religiosas propõem a existência de um tempo atemporal ou uma dimensão onde o passado, presente e o futuro coexistem simultaneamente. Quando nós mencionamos a ideia de que a sequência temporal existe do início ao fim, simultaneamente, o seu caminho está aberto à revisão. Nós podemos entrar em um terreno especulativo. Alguns físicos teóricos consideram a possibilidade de que todas as possíveis linhas temporais e eventos possam existir em algum tipo de estrutura multidimensional. Resumindo, o tempo é um fenômeno profundamente complexo, multifacetado, e nossa compreensão e percepção dele continua sendo um campo de estudo super fascinante e em constante evolução. Não temos a resposta, aberto a interpretações variadas e muitas vezes até mesmo especulativas. Ninguém é o dono da verdade nessa área, aliás, em área nenhuma. Todos têm razão e ninguém tem razão. Sempre repito isso. Então, as regras da viagem no tempo, elas têm raízes na física quântica. Claro. É a toca do coelho. É o reino das possibilidades impossíveis. Então, a compreensão dessas regras revela muito sobre o comportamento dos seres hiperdimensionais. Eu tenho falado constantemente aqui no canal que todo esse fenômeno ufológico que está acontecendo agora aqui no planeta, a maior parte é interdimensional, ou hiperdimensional, como queiram. E essa é a razão, né, de certas leis metafísicas. A dinâmica da linha do tempo, ela trata essencialmente de ciclos de feedback entre o presente e sua gama disponível de futuros prováveis. Feedback, para quem não conhece, é aquela informação anterior que nós temos, que vai nos dar um apoio, para me dar um embasamento para isso que eu estou desenvolvendo agora, um pensamento, uma ideia, um acontecimento anterior. É que a palavra ficou inserida dentro da língua portuguesa, é igual ok, né? E por aí. Mas então qual é o significado da metafísica, além da física? A palavra metafísica, para quem não tem muita intimidade, deriva do grego, que significa depois da natureza, ou depois da física, é além da física que nós conhecemos. O título foi dado por Andrônico de Rhodes, no século I a.C. Colocou esse comentário, apareceu essa palavra numa coleção de escritos de Aristóteles, né? Então vamos lá. Feedback, como eu falei, então, é uma informação útil ou crítica que foi dada por alguém para dizer o que poderia ser feito para melhorar o desempenho de um produto, de qualquer outra coisa, de uma ideia. Tá? Feedback. Então, vamos lá. A dinâmica do reino que nós vivemos é tudo reinterpretado a partir da perspectiva de um tempo linear. Então vamos lá, vamos continuar. Embora a dinâmica da linha do tempo pareça abstrata, ela tem aplicações concretas relacionadas à manifestação de sincronicidade positiva. E isso aí, ela tem uma manifestação dentro da sincronicidade positiva, e com isso a gente consegue se desviar da manipulação interdimensional, né, de que alguém vem interferir nessa linha de tempo que nós estamos passando aqui agora, alguém de fora, mas eles tentam e às vezes conseguem. Vamos continuar com a nossa... Vamos lá. Tempo linear, então, é o fluxo constante de futuros prováveis. Eu tenho uma linha que eu estou seguindo, mas no meio ao longo dessa linha existirão nós, pontos de escolha. A partir do momento que eu faço uma escolha, eu posso derivar essa linha, criar uma derivação para um lado, para o outro, e deixei de seguir a linha que já estava determinada pelo meu passado. Então, o tempo linear é o fluxo constante de futuros variáveis em direção a um único passado imutável. Cada momento de escolha implica em múltiplos caminhos opcionais no futuro. Então, eu vou mostrando aí agora para vocês o gráficozinho, um pequeno desenho, onde que cada caminho é uma cadeia determinística de efeitos que avança em cascatas, como peças de um dominó, até que chega naquele ponto que eu vou ter que fazer uma escolha. Quem faz esse ponto? Não sei. Como ele aparece, também não sei. Ali, dependendo da escolha, aparece uma ramificação. Mais na frente, outro ponto, você fez escolha, vai ter outra ramificação. O destino estava lá na linha que está aparecendo aí no vídeo, essa linha lilás. Era o caminho a ser seguido. Mas ali na bolinha verde, eu tive que fazer escolhas. Algumas foram desastrosas. Acontece com todo mundo, comigo já aconteceu. Né? E a gente vai mudando e altera tudo.
mas está preso a um passado que determinou isso. Mas eu altero o futuro. Você pode planejar. Não é? Tem o ponto escolhido, o caminho percorrido e o caminho alternativo. E vamos ver agora o desenho, aí eu continuo a falar com vocês. Bom, vamos dar um chá Earl Grey, porque tem previsão de gelo. De hoje para amanhã está chegando uma frente fria aí da Noruega, vai gelar tudo. A minha nora teve aqui ontem para pegar o patinho, o sapato para esquiar. Eu já passei da fase, agora eu só esquio sentado na cadeira, alguém empurra, a Madalena empurrando. E vou fazer sim, eu só o canal congelar aqui, eu vou fazer. Não tenha dúvida. A vida é curta e muito boa, mas tem que tomar cuidado. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso tempo. Como o tempo é uma coisa engraçada, né? Tem que olhar sobre esse aspecto. Nós estamos de passagem por aqui. Eu, por exemplo, tenho muito mais passado do que futuro. Então vamos lá, visto de uma dimensão superior, isso parece, aqui nós vemos, é um mapa rodoviário intrincado, onde as interseções e saídas representam pontos de escolha e as estradas representam as consequências causal dessas escolhas. Todo mapa de rotas existe ao mesmo tempo, e é um todo simultâneo. O tempo linear é o produto da movimentação da nossa mente pelo mapa, traçando uma rota que torna o nosso passado lembrado. Eu lembro do meu passado, de um deles. Do nosso ponto de vista, o percurso é traçado como se fosse uma caneta marcando, né? Marcador permanente. Uma vez traçado, não dá para apagar. Já foi feito. Então está aí o mapa mostrando essa sequência que eu falei agora. A vista do tempo linear é uma sequência escolhida de eventos e um caminho permanente é traçado através de uma rede de opções e consequências prováveis. Então, o mesmo não acontece com os seres que transcenderam o tempo linear, os ETs, interdimensionais, Anunnaki, etc. Anjo, eles se tornaram hiperdimensionais. Então, da perspectiva dele, o nosso caminho através da rede é comparável a uma corda enrolada, uma cordinha presa a um mapa com taxinha. Você pega aquele, seja um crochê, uma linha de crochê, um barbante, e vai prendendo com taxinhas ali. Vocês estão vendo no gráfico que eu vou apresentar logo em seguida. A interação entre vários indivíduos ao longo da vida, da nossa vida, tece uma rede cuja os nós são mantidos no lugar pelo livre arbítrio dos seus participantes. Tem uma intricada rede de prováveis caminhos, como eu falei, o mapa rodoviário. Eu tenho a rota a ser traçada, está ali preso ali onde teve alguém que influenciou, desviou para cima, outra pessoa desviou para lá, e vai, mas eu não saí do caminho. Então uma entidade fora do tempo linear pode mudar o passado, seja eliminando uma escolha já feita, seja inserindo uma nova sequência de eventos em que o livre-arbítrio estava ausente. Portanto, não está violando nenhuma lei de viagem no tempo. Como Stephen Hawking falou, deve existir uma polícia do tempo, senão ia ser uma bagunça. A rede de cordas ela pode ser alterada, tirando ali uma taxinha, reposicionando a linha para cima ou para baixo, criando uma deflexão e uma seção solta da sequência. Mas está amarrado lá na frente. Né? Então, nós estamos vendo aí mais outro gráfico. Então, dessa forma, uma entidade, além do tempo linear, pode alterar qualquer parte da sequência de eventos que consideraríamos o passado, especialmente se isso não interferir no nosso livre-arbítrio. E aqui, uma nova opção, então, é inserida de fora do tempo linear, mas as outras aderências permanecem no lugar. Tem taxinha, você tirou uma, puxou um pouquinho para cá, mas as outras estão bem presinhas. Então, exceto pela sensação de déjà vu, quer dizer, aquela coisa, pô, já tive aqui, eu já passei por isso, caramba, eu conheço essa pessoa, não sei de onde. Você vai para um lugar que você nunca foi, chega aqui na Europa, porra, eu já estive aqui nesse lugar, já vivi aqui, já tem alguma coisa. Então, exceto por essa sensação que é chamada de déjà vu, naturalmente não notaríamos a edição de uma linha de tempo, pois nossa memória também mudaria. Aquilo aconteceu numa outra história. Então, nós podemos voltar atrás na sequência e descobrir que ela se curva no caminho contínuo, do caminho contínuo.
o que significa que todas as consequências da mudança da linha do tempo são consistentemente explicadas por causas anteriores, quando examinadas. Como resultado, nós lembramos apenas da edição mais recente, como sendo o nosso passado que sempre foi. Portanto, da nossa perspectiva, o tempo é constante, singular e permanente. De uma perspectiva mais elevada, o tempo é variável em sua taxa de fluxo e seletivo em sua configuração. Nossa percepção do tempo, como o fluxo do tempo em um filme, parece um filme, é um romance. Desculpem. A nossa percepção de tempo, como um fluxo de tempo, como se fosse um filme, é um romance, é uma ilusão. A sequência existe do início ao fim, simultaneamente. Mas o seu caminho está aberto à revisão. O verdadeiro tempo avança não como um tic-tac de relógio, mas com a realização de uma escolha. O que é inevitável já aconteceu. Já contei a história de como eu encontrei a Madalena em 1966. E como nós fomos nos encontrar 42 anos depois no Canadá. Nossas vidas se separaram, seguimos caminhos diferentes, havia uma predeterminação de um encontro lá no futuro, desvios no meio do caminho acontecendo, puxando para um lado, puxando para o outro. Algumas escolhas que eu fiz me direcionaram de volta para esse caminho já pré-determinado, que foi marcado lá no passado. Nós nos apaixonamos, nos separamos por contingências da vida. Estivemos pertinho várias vezes, mas não nos encontrávamos. E aconteceu. Então, quando eu saí do Brasil, estava trabalhando na Universidade Federal, eu tive que fazer uma escolha de abandonar tudo, desligar as tomadas, partir para uma nova vida, uma incerteza, por causa de amor por uma mulher. Valeu a pena. Eu já contei essa história no vídeo 35. Tem que ir lá atrás. Pois bem, em 2005, apareceu um artigo interessante, numa revista científica, que investigou os paradoxos da viagem do tempo no contexto da física quântica. A viagem do tempo, segundo o artigo, é normalmente abordada do ponto de vista da relatividade, envolvendo o envolvimento de buracos negros, viagem mais rápida que a luz, sendo esses os requisitos para a sua aplicação. Mas é muito complicado, não temos a menor ideia de como fazer isso ainda, se é que é feito assim. Mas, felizmente, a gente vai verificar que a interpretação quântica abre porta para a compreensão de alguns princípios básicos da quarta densidade, além do tempo linear, da quarta dimensão. Então, eu fiz aqui um resumo do artigo de Daniel Greenberg, Sivuzil Carl, intitulado A Teoria Quântica Olha para a Viagem no Tempo. Então é o seguinte... Aqui apresentamos um modelo da mecânica quântica de viagem no tempo que inclui dois fatores divisores figurativos para induzir o feedback a tempos passados. Isso leva a uma solução única para o paradoxo de que se poderia matar o próprio avô, de que uma vez desenvolvido o futuro, não se pode mudar o passado, pelo que o passado se torna determinante. Por outro lado, olhando para o futuro é completamente probabilístico. Pode ser que sim, pode ser que não. Pero que sim, pero que não. E isso resolve o paradoxo clássico de uma forma filosoficamente satisfatória. Então, concluindo, de acordo com o modelo que eles apresentam, se você viajar para o passado mecanicamente, de forma quântica, você só será capaz de ver as alternativas consistentes com o mundo que você deixou para trás. Em outras palavras, enquanto você estiver ciente do seu passado, ele não pode ser mudado. Não importa quão improváveis sejam os eventos que poderiam ter levado às circunstâncias atuais. Uma vez que tenham ocorrido, eles não podem ser alterados. Então a nossa jornada estabeleceria ressonâncias consistentes com o futuro que já se desenvolveu. Isso também tem enormes consequências para os paradoxos do livre-arbítrio. Isso mostra que é perfeitamente lógico assumir que se tem muitas opções e que se é livre para escolher qualquer uma delas, como eu falei anteriormente. Você escolheu, meu irmão, já era. Você atravessou a rua com o sinal vermelho, fez uma escolha, bum, tomou um atropelamento, se machucou. Você podia ter esperado, eu vou lá, vou reagir a uma provocação, eu vou resolver sair desse emprego, vou me divorciar. Tudo vai ter implicações no futuro. Então,
Você é livre para escolher qualquer uma dessas opções até que uma escolha seja feita, o futuro não está determinado. No entanto, uma vez que você fez a escolha e que conduz a um futuro específico, ela é inevitável e não poderia ter sido de outra maneira. As condições limite, para que eventos futuros aconteçam como já aconteceram, garantem que devem ter sido preparados no passado. Então, olhando para trás, o mundo é determinista. No entanto, olhando para o futuro é probabilístico. Pode ser que sim, pode ser que não. E isso explica o paradoxo clássico. Na verdade, ela serve como uma espécie de evidência indireta de que essas reações realmente devem ocorrer na natureza, no sentido de que sem elas existe um paradoxo, enquanto que com elas o paradoxo é resolvido. Claro que há uma explicação igualmente provável, nomeadamente, que retroceder no tempo é impossível. Isso também resolve o paradoxo, evitando-o. Então, nós vamos ver o seguinte, ou seja, para resumir tudo, na viagem do tempo não existem outros mundos alternativos, não na nossa dimensão. Pois uma vez feita a medição que confirme o mundo em que vivemos, seria impossível alcançar outros mundos a partir do original. Para reformular isso mais precisamente, o que nós acabamos de falar, o viajante do tempo só pode participar de forma causal, física e tangível com um passado que inevitavelmente evoluirá para o futuro de onde ele veio, da onde veio o viajante do tempo. Vamos lá, complicado, né? Que é de quebrar a cabeça. Vou deixar bastante dúvida aí. Eu também tenho minhas dúvidas. Alternativamente, nós no presente só podemos interagir causalmente com o viajante do tempo do futuro para qual nós nos dirigimos atualmente. No entanto, as regras da viagem do tempo podem não ser tão rígidas. Assim, uma vez que esse artigo conclui apontando uma solução alternativa que implica que a viagem do tempo menos determinante e mais difusa pode ser possível. Vou explicar. Baseado na matemática, o artigo mostra que os ciclos de feedback entre o presente e o futuro podem existir e provavelmente existem, e que sua existência resolve perfeitamente os paradoxos da viagem no tempo, estabelecendo as condições de como o futuro pode interagir com o seu passado. Então, vamos ver, eu estou tentando achar aqui o resumo para não perder numa explicação teórica, né? Então, no final, ele fala o seguinte: a forma mais difusa e possível para nós de uma viagem no tempo é onde uma maior variedade de passados pode ser acessado a custas da diminuição do determinismo na interação. Você não pode interferir. Você pode ir, mas você não pode mexer em nada. Em outras palavras, fecha essa história toda. O viajante do tempo terá maior liberdade para visitar passados alternativos se respeitar o livre-arbítrio. E isso não é uma escolha. Isso é uma restrição imposta pelas leis da física quântica. Quanto mais inconsistente for um passado com a sua linha de tempo, menos presença o viajante do tempo terá durante sua visita. Então, presença, a presença física, a presença da probabilidade, qualquer uma imporá a preservação do livre-arbítrio. Perder a presença física significa se tornar mais etéreo. E aí é que entra a nossa história, dentro das nossas possibilidades. O viajante no tempo ele pode visitar qualquer tempo passado, qualquer um de nós, desde que permaneça totalmente invisível e não se torne físico. Uma viagem dimensional. Mas tem as formas que nós podemos fazer isso. A visão remota, visão à distância, visão remota do passado, com treinamento você consegue. Quanto mais tangível você quiser ser, mais restrito será o leque de passados que você vai poder visitar. Se você quiser ser totalmente físico, só poderá entrar no passado que criou o seu presente, mesmo assim não interferindo. Isso não é especulação e decorre diretamente da matemática mostrada no artigo de Greenberg. Então tá aí. Projeção astral, projeção mental, eu posso visitar meus passados. Mas não dá para meter o dedo lá, só vou assistir, como um filme, um filminho. Então a interação telepática, nós temos
sinais sincronísticos, visão numérica, contato através da tela subjetiva dos sonhos. Quem treinou Mind Control, controle da mente, sabe que isso aí chama-se tela mental, onde você projeta isso. Com treinamento se consegue. Isso foi usado pela CIA, foi usado pela Rússia, pela China, todo mundo estudou isso. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. E não é a teoria da conspiração, isso é real. Então nós temos, aí entra a história das abduções, são realizadas, né, por essa turma do outra dimensão, que mexe à vontade, mas também não pode interferir. Visitas, como eu falei, no estado etérico, encontros casuais, né, a voz interior que você escuta, uma vozinha, né, falando alguma coisa com você, uma compulsão que você tenha, mas não força a sua reação, você tem uma compulsão de mudar alguma coisa. Então nós temos viagens de tempos confusos que acontecem nos sonhos, a gente está interagindo, faz uma confusão danada, uma mistureba. Isso aí seria uma viagem no tempo. Não tecnicamente aquela viagem que todo mundo vê nos filmes, né? Mas sim uma interação de um reino com outro reino, de uma dimensão com outra dimensão mais regulamentada, né? Então esse tempo linear que nós estamos vivendo, ele é uma ilusão. Nós podemos passear pelo passado, pelo presente, pelo futuro e pelos ciclos de feedback que existem entre eles. Então, para encerrar essa parte. Bom, então para dar o gostinho do próximo vídeo é o seguinte, nós vamos falar sobre os hiperdimensionais, a técnica de sequestro, de abdução, né? Para maior influência determinística. Então a gente considera que essa é uma tática favorita das entidades hiperdimensionais egoístas que consideram lucrativo escravizar outras almas, pois nossas almas podem até ser uma espécie de commodity nessa dimensão, e quanto mais tangível eles conseguirem tornar isso, menos livre-arbítrio suas vítimas alvos terão como resistir. Eles estão aí o tempo todo. A grande encrenca da divulgação da vida extraterrestre ou interdimensional é que os governos vão ter que lidar com essas histórias, com as abduções, com os círculos nas plantações na Inglaterra, não os falsos não, está cheio de círculos falsos aí, mas aqueles que não teve explicação alguma, as abduções que estão aí ocorrem o tempo todo. Então nós vamos trabalhar em cima disso, vamos bater um papo em cima dessa história. Então é isso, pessoal. Respondendo a vários comentários, né? Eu quero agradecer a todos vocês, é muito, muito importante. Nós ficamos muito felizes, infelizmente não dá para responder a cada um individualmente, às vezes eu faço um comentário ou outro, mas é impossível, muita coisa. Nosso canal é pequeno, vai crescendo devagarinho, mas nós não fazemos questão de expandir, não usamos de nenhum artifício, não cobramos nada contra com quem ganhar dinheiro, já falei várias vezes. Mas nós preferimos o caminho mais simples, né? Eu espero, do fundo do coração, que os deuses, as deusas, os orixás, deem uma olhada para o nosso mundo, deem uma olhada para o Brasil, para Israel, para a Palestina, para a Ucrânia, para todos esses lugares. O planeta está envolvido por uma força muito poderosa negativa. Nós temos as eleições americanas, eleições na Indonésia, no Brasil, na Holanda já aconteceram, a direita ganhou, não é extrema-direita, não existe extrema-direita. Extrema-direita é narrativa da esquerda histérica, ensandecida e louca, que não tem nada a ver com comunismo nem com socialismo, é globalismo. A esquerda no Brasil é globalista, não tem nada a ver com socialismo. País socialista não faz o que eles estão fazendo. Eu espero que a gente consiga sair dessas encrencas todas. É o meu desejo, nesse ano que começa. E não perder as esperanças, como eu falei no vídeo passado. Se nós tivermos... se você perceber que está no inferno, continua andando até sair dele. Tá? E para encerrar o vídeo, tem aqui, ó, eu sempre uso uma frase que é muito interessante. Make love, drink wine, enjoy the music, repeat. Que é, faça amor, beba o vinho, aproveite e aprecie a música, repita. A vida é bela assim. Não vamos ganhar essa guerra.
Até o próximo vídeo, continuar com esse assunto, tá? Falando sobre como os interdimensionais agem na história do nosso tempo. Até lá. Fiquem na paz.